Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo funcionando? Vamos dar início, então, à aula, né? Já aguardando Tudo ok, o professor. pessoal chegar. Bom, qualquer coisa me avisem. Ó, às vezes tem alguém que não está conseguindo entrar, tem alguma situação diferente aí. Vamos nos comunicando para tentar fazer com que a coisa dê certo. O que eu vou dizer para vocês? Bom, hoje a gente tem que dar continuidade à nossa disciplina, considerando que a gente tem bastante tempo, né, pessoal? A gente tem aí alguns dias pela frente, né? Nós temos o mês de junho inteiro praticamente pela frente ainda, e estamos ainda chegando na metade do mês de maio. Então, o conteúdo está tranquilo, temos tempo, tudo sob controle, dá para a gente ir com bastante tranquilidade assim, no que está acontecendo. Ainda temos uma característica assim que é ruim, né, pessoal, que é o fato da gente estar em aula não presencial, que é prejudicado pelo fato de que vocês não participam da aula da mesma forma que participariam se a aula fosse presencial, né? Se a gente tivesse tudo dentro da mesma sala, alguém ia estar falando de coisa que não tinha nada a ver com a sala, a gente ia ter que brigar por conta das distrações, mas, né, muita gente ia estar pensando na sala, a gente tem um debate rico com relação ao estudo, então a coisa fica muito melhor. Confesso para vocês que já estou com saudade de ir para a sala de aula e que já enjoei de ficar fechado no meu escritorinho aqui. Tá? Mas, né, como acontece tudo aqui, pessoal, por que é ruim? Porque daí o conteúdo vai, né? Se vocês forem olhar e se eu for deixar, a gente vai falando. Na hora de perguntar para vocês, tem um monte de coisa que já foi tratada e que a gente não tem segurança, né? Praticamente nenhuma, se vocês estão realmente aproveitando a aula ou não estão aproveitando. Teoricamente, a gente está falando como adultos, né, pessoal? E o aproveitamento deveria ser maior. Mas aquela mesma discussão que a gente faz com a criança na escola, será que o pessoal está aproveitando, será que não está, como é que está indo? É a mesma coisa aqui. Basta dizer para vocês que todo dia, quando termina a aula, né, pessoal, eu me despeço de todo mundo, dou tchau, dispenso e fica os três pendurados que nem viram que a aula acabou, né? Então, com certeza, não é igual o aproveitamento para todo mundo, mas isso é normal, uma limitação que a gente tem, tá? Fora isso, pessoal, vamos dar sequência, né? Então, a aula de hoje, né, eu dei uma remodelada no meu programa, nas minhas coisas, né? Está aqui o meu contato, até para vocês terem ele lá quando forem procurar, tá? Mas a aula de hoje, especificamente, eu pretendo falar de audiência. Tá? Por quê? Porque a audiência é algo muito importante, principalmente na justiça do trabalho. Por quê? Porque na justiça do trabalho existe um princípio que é o princípio da oralidade. E todos os atos, no primeiro grau da justiça do trabalho, acontecem em audiência. Tá? Então, com raríssimas exceções, quando são concedidos prazos específicos, você protocola uma peça. Né? Mas, normalmente, a gente fala de processo de conhecimento na justiça do trabalho, né, até a defesa, ela é protocolada em audiência. Tá? Então, tudo acontece em audiência e a reclamatória, por conta da parte poder ter capacidade postulatória, né, não precisar necessariamente de advogado para estar em juízo na justiça do trabalho, ela também pode ser feita ao oral. Né? Chega o reclamante, debruça-se sobre o balcão e alguém anota a reclamação dele. Então, pode ser feito dessa forma. Logo, a prevalência da oralidade, a prevalência da audiência do trabalho é algo assim muito gritante. Tá? Inclusive, isso mudou muito tempo para cá, principalmente com a reforma trabalhista, né? Quando a gente teve uma série de legislações que foram alteradas, digamos assim, uma série de direitos que foram retirados do trabalhador, né? Isso impactou de uma forma bastante grande na justiça do trabalho, e nós podemos dizer que a justiça do trabalho simplesmente diminuiu de tamanho. Por quê? Porque o número de pessoas que procuram a justiça do trabalho hoje é muito menor do que procurava antes da reforma da justiça do trabalho.
De modo que a gente é acostumado, a gente ainda fala, pensando numa justiça do trabalho assoberbada, uma justiça do trabalho que designava audiências de conciliação de 1 minuto em algumas situações, tá? E audiência de instrução de 5 em 5. Né? Então, a gente era acostumado com isso. Hoje a realidade é diferente. Hoje você chega na vara do trabalho aqui no Ponta Grossa, numa das 3, você vai ver que tem 1, 2 audiências, 3 audiências na tarde. Tá? Então, isso mudou bastante por conta do impacto que a reforma causou na própria Justiça do Trabalho. E se a coisa permanecer dessa forma, vai ser invariavelmente, a gente vai ter que fazer uma revisão disso, uma reformulação da Justiça do Trabalho por conta da destinação a esse pessoal. Tudo bem? Então, feita essa consideração, a gente vem para a audiência conceitual. Né? Então, Sérgio Pinto Martins diz que a audiência vem do latim, audiência, que é o ato de escutar. Então, a audiência é quem está ouvindo aquilo, quem está escutando aquilo. Né? Então, a audiência é o que os veículos de comunicação brigam por isso, fazem de tudo para tentar, ao máximo, chamar a atenção do espectador para que ele tenha uma audiência, para que ele tenha uma atenção. Nós aqui usamos a audiência no sentido de é um momento que a gente tem de interagir. É um momento que a gente tem no processo de conversar, de fazer a produção das provas orais, né? De fazer, inclusive, aquela velha história do olho no olho, né? Fazer sentido, né? De a gente olhar, a gente entender o que está acontecendo. Então, é muito importante essa situação e a audiência é algo assim, vamos chamar assim, para a Justiça do Trabalho e para o processo civil também, é o limiar do exercício do direito. Tá? Inclusive, porque muitas vezes é na audiência que a gente tem aquele clima um pouco mais pesado, aquela situação um pouco mais difícil, que é o reclamante olhando no olho do reclamado, e a gente tem várias situações um pouco mais complexas. Né? Por mais que a gente tenha um ambiente profissional, quando a questão não é tão profissional assim, quando envolve empresa que não é aquela empresa tão grande assim, muitas vezes a própria reclamatória trabalhista toma uma força assim que é pessoal. Né? Então, assim, a gente tem o clima da audiência, é uma coisa sempre assim que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque existe uma tensão no ar. Assim, né? Eu advogo muito, praticamente só fazendo defesas trabalhistas, né, pessoal? Eu advoguei muito no processo de trabalho, já fiz reclamação, mas o meu carro-chefe são defesas trabalhistas. E ao fazer defesa trabalhista, eu digo para vocês que o reclamado fica extremamente chateado, ele se acha extremamente injustiçado, né? Ele não consegue entender o funcionamento da Justiça do Trabalho. O reclamado não consegue entender que a Justiça do Trabalho está ali para equilibrar uma relação que não é equilibrada. Por quê? Porque o patrão manda e não pergunta. E o empregado tem que obedecer sob pena de perder o seu ganha-pão. Tá? E por conta desse desequilíbrio natural, essa condição de dominação que o empregador tem, que o direito do trabalho vem para equilibrar, isso não entra muito fácil na cabeça do empregador. Logo, a audiência é um momento de tensão. Tá, pessoal? Normalmente, muitos problemas acontecem, a gente tem que acalmar as coisas, então a gente vê situações assim bem interessantes de audiência. Particularmente, eu gosto muito de fazer audiência, porque é um momento onde o advogado se destaca, né? Onde a gente vê muita coisa interessante acontecendo. Formalmente, a gente pode dizer, né, que do aspecto que é um ato formal, um ato solene, onde as partes se manifestam, né, onde é praticado todos os atos das partes, os atos dos magistrados no primeiro grau de jurisdição, teoricamente, tudo acontece em audiência. E, inclusive, o juiz deveria dar a sentença na audiência mesmo. Raríssimas exceções, os juízes conseguem fazer isso. A regra é que eles façam depois. E quando ele faz depois, ele acaba tendo que marcar uma data para a data da aprovação da sentença. Não é a data que ele vai fazer a sentença, é a data em que, teoricamente, existe uma audiência de publicação de sentença.
Na prática, é o momento em que o escrivão sai de lá e põe a audiência no edital. Tá? Na prática, a gente vê isso, mas a lei imagina que ter mesmo a aprovação a sentença deveria ser feita em audiência. Por quê? Porque a audiência é o ato onde as partes vão interagir, vão discutir, vão falar sobre o processo. E o processo trabalhista trabalha sobre o império do princípio da oralidade, da conciliação. Né? Então, a ideia é acabar da forma mais rápida possível, de uma forma que reconheça o interesse das partes por meio da audiência trabalhista. Ok? Deixa eu colocar um. Vejam lá, pessoal. Feita essa consideração, que não é nenhuma novidade, né, a gente vai falar que, via de regra, as audiências são públicas, tá? Ou seja, qualquer pessoa pode assistir uma audiência, basta chegar lá, entrar no cantinho da sala e ficar quieto. Teoricamente, ninguém deve reclamar, né? Pode ter limitação a isso? Pode, eventualmente pode ter limitação. Quando a gente, por mais que a regra seja que as audiências sejam públicas, dependendo do que está sendo tratado, da situação, a gente precisa de sigilo, quando a gente tem uma questão que envolve a dignidade das partes, quando a gente tem alguma situação qualquer, né, a gente pode pedir que seja aplicado o sigilo, né, em segredo da justiça. Claro, posso fazer isso, mas tem que justificar. E o juiz pode deferir isso, também vai ter que justificar. Posso fazer isso? Posso. Né? Normalmente a gente tem correndo em segredo de justiça ações de família, ações lá da vara de infância e juventude, onde a gente tem menor sendo tratado também em sigilo. Né? Criminal normalmente é público 100%, mas eu já tive processo que envolve problema com investigação de alguns crimes, algumas coisas envolvendo policiais, coisas assim. Então, eu já tive também vários processos criminais que tramitaram em segredo de justiça. Tá? Então, não é a regra, mas pode acontecer. Tá? Qual é o problema de quando você tem um processo que é determinado segredo de justiça e ele normalmente não é segredo de justiça? Tá? Porque se você tem um processo de família, o padrão é que lá seja segredo. Por quê? Porque é uma questão pessoal. Então, se você chega no balcão e pede para ver um processo de família, o estagiário, qualquer um que está lá, olha para você, quem é você? Você é parte, você é advogado? Então, é normal verificar-se quem é a pessoa para ver se ele tem legitimidade, se existe interesse justificado em ver o processo, se é possível esse acesso. Agora, quando a gente está numa vara civil, por exemplo, ou numa vara do trabalho, né? E o problema maior quando eram processos físicos, né? Hoje, quando a gente tem processo eletrônico, como todo mundo tem acesso ao processo. Se é decretado segredo de justiça, as partes deixam de ter acesso ao processo. Tá? Deixa de ter acesso ao processo, mas pode fazer uma petição justificando, daí passa a ter acesso ao processo. Então, no processo, hoje funciona que é uma maravilha, porque é um processo eletrônico. No passado, pessoal, quando você tinha um processo que normalmente era público, num lugar que era acostumado a trabalhar com processos públicos, e você tinha a decretação do segredo de justiça, era um problema. Por quê? Imagine o funcionamento da vara civil. Eu tive um processo uma vez, foi bem claro isso. Qual que era a situação? Era uma ação de indenização de uma senhorinha, que era velhinha, né, de um cara que abandonou ela. Né? Quem que ela era? Ela era amante do cara. Tá, beleza. Esse processo não coube dentro da vara de família e esse processo acabou indo lá para a vara civil. Na vara civil não tem, a regra é que o processo seja público. Como era um processo físico e ele era segredo de justiça, o que era feito? Era colocada uma faixa vermelha em cima do processo dizendo segredo de justiça, para que quando o estagiário pegasse nele, se tocasse de que ele não deveria mostrar aquele processo para qualquer pessoa. Funcionava? Não, funciona ao contrário. Todo mundo olhava, nossa, por que será que aquele processo é segredo de justiça? E ia lá e dava uma olhadinha para descobrir o porquê. Tá? Isso era uma peculiaridade do passado. Hoje em dia, já com processos eletrônicos, já não acontece tanto.
Então, dentro deste artigo, que é o 813 da CLT, a gente tem características elementares da audiência. Ela é pública, funciona normalmente na sede do juízo, em dias úteis, previamente fixados, ela é agendada, entre as 8 e as 18 horas, não podendo ultrapassar as 5 horas. É isso. A gente vai ver que isso é o conteúdo praticamente da aula toda, pessoal, né? Vamos considerar aí aplicável ainda as regras que estão no Código de Processo Civil, artigo 367, no tocante à gravação. A gente vai ver, né, eu tenho aqui para vocês acompanharem, o artigo 813 da CLT, pessoal, e ele fala uma série de coisas, depois a gente dá uma revisada nele, mas ele é relativamente antigão, né, pessoal? Então ele tem algumas situações, diz como é que tem que funcionar as coisas, tal, as limitações. Como é que a coisa funciona, 813, né? Vejam que a última alteração que ele recebeu é de 1978, né? Daí ele está com o texto original da CLT, então ele é bem antiguinho, esse artigo, a gente vai ler ele inteirinho quando chegar no final da aula, e por conta dele ser antigo e por conta das atualizações, até mesmo tecnológicas que a gente vem recebendo, nós temos que aplicável 367 do Código de Processo Civil no tocante à gravação das audiências. Tá? Então, as audiências podem ser gravadas, podem ser feitas de formas diferentes das que normalmente são feitas. No entanto, né, se fosse para comentar, já que estamos aqui comentando, o que é gravar uma audiência? Gravar uma audiência, em vez de você fazer o termo, o escrivão digitar tudo que o juiz manda, é você colocar o cara para depor e gravar, fazer um videozinho daquilo, e assim por diante. Tudo é gravadinho. Você tem o termo de audiência, onde tem as determinações do juiz, o que ele deferiu, o que ele não deferiu, a ordem do que tem que acontecer e tal, e você tem todas as manifestações, as produções de provas, tudo gravado. É bom isso? É uma merda isso. Por quê? Porque quando você vai trabalhar com um processo onde está tudo escrito, você olha lá nas folhas tais, fulano falou isso, copia, cola, coloca, ainda mais no processo eletrônico, está tudo ali, um textão, você que trabalha com aquilo com uma facilidade, você vai para frente, você vai para trás, é ótimo. Quando é gravado, gente, você tem que ficar olhando o videozinho, mas ele falou isso no minuto tal, aí vai, volta, vem, vai. Sem contar que os caras viram e mexem, ficavam perdendo mídia, por mais que não pudesse, não possa acontecer isso, né? Isso acaba acontecendo. Tá? Então, eu, particularmente, prefiro o jeito antigo porque eu acho mais fácil de fazer referência e de conferir o que está acontecendo. Se dá uma lida ali, opa, beleza. Agora, ter que ficar assistindo vídeo talvez seja mais fácil de fazer a audiência, mas não é mais fácil de trabalhar com ela depois. Tá? Mas é possível, porque se aplica o entendimento de que a permissão prevista no Código de Processo Civil é aplicável à Justiça do Trabalho no tocante à gravação da audiência. Ok? O que mais nós podemos dizer de aspecto geral? Nós vamos ter a Constituição, no seu artigo 98, inciso 9, que traz lá: todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, aqui está falando, tá? A gente está fazendo uma menção ao texto constitucional, aquilo que eu falei com relação ao sigilo, que a regra é que seja público, mas eventualmente a gente pode fazer o sigilo, né? E que a regra é desta forma, cabendo ao magistrado, na função de quem preside o negócio, colocar a ordem na casa. Pode até pegar, você, estagiário, que está atrapalhando aí, está dando risada no fundo, cai fora. O advogado que está causando problema, não sei o quê, teoricamente a parte não pode ficar desacompanhada, mas o juiz pode também, em alguma situação, tomar algumas medidas, né? Participando, assim, muitos anos de audiência, pessoal, a gente já viu várias situações, assim, muito estranhas, muito esdrúxulas, né? Já presenciei coisas, assim, realmente absurdas em audiência, já aprendi como é que funciona o comportamento de vários magistrados. Digo para os senhores que se eu estiver esperando uma audiência e não for o caso do meu cliente ficar
desconfortável para o lado de fora, porque ele está sozinho, e quando é aquele caso da empresa que se atende há muito tempo e que o preposto já é macaco velho, eu deixo o cara sentado lá esperando e vou para dentro da sala de audiência assistir o pessoal trabalhando. Por quê? Porque você conhece técnicas de outros advogados trabalhando, você vê como é que o outro advogado trabalha, você vê como é que aquele cara vai trabalhar, como é que ele vai pensar quando tiver um processo contra você, e você vê como é que funciona a cabeça do magistrado, como é que ele trata das questões. Então, assistir a audiência, pessoal, eu tenho 20 anos de advocacia e ainda assisto porque é uma forma de aprender um monte de coisa, nem que seja como é que o juiz se comporta para saber como é que eu vou lidar com ele. Tá? Então, assistir a audiência é uma coisa muito boa, mas eventualmente, pode existir limitação com relação a isso. Tá? Novamente, fazendo referência ao fato de que, após a reforma do direito do trabalho, muita coisa mudou. Tá? Então, eu não sei como é que está funcionando hoje a Justiça do Trabalho em Curitiba, qual é o volume, qual é o número de pessoas que está trabalhando lá, como que está funcionando a coisa por lá. Eu sei que dizer que aqui em Ponta Grossa a coisa reduziu para 10% do que era antes. Mas, antigamente, pessoal, vou mencionar a audiência mais estranha que eu já fiz na minha vida, que foi na Justiça do Trabalho em Curitiba, tá? Um lugar. O fórum é ali na Vicente Machado, Curitiba, Centrão, né? É basicamente uma vara por andar, e daí eu citava lá no 8º andar do prédio, funcionando. Sala de audiências, uma sala bem grande. Imagine uma sala de audiências mais ou menos do tamanho de uma sala de aula. Tá? Juiz num tablado lá em cima, um pouco mais alto. Tá? Do lado dele o escrivão, o pessoal dando suporte para ele. A uma distância de uns 3 metros, assim, a mesa das partes. Daí uma parte para um lado, uma parte para o outro. Tranquilo, ótimo, beleza. Qual que é a peculiaridade? A peculiaridade é que, como audiência pública, fica todo mundo em volta, pessoal. Quem está esperando para fazer audiência, as audiências eram marcadas mais ou menos de 5 em 5 minutos, e a pauta era grande, digamos que tinham umas 20 audiências marcadas para aquela tarde, né? Então, o pessoal fica esperando, né? Fica esperando em volta, dentro da sala, em pé, quietinho. Então, imagine que você está no meio da sala, na mesa, olhando para outra parte, seu cliente sentado do teu lado, o juiz lá na frente, presidindo a audiência, e todo mundo que vai fazer as outras audiências fica em volta, como se estivesse fazendo audiência no pátio da faculdade. Assim que funcionavam as audiências lá. E, claro, você é advogado, você fala uma coisa, você pede fazer uma pergunta, alguma coisa, está todo mundo olhando, prestando atenção. Você fala uma coisa, os caras cochicham, assim, comentando o que você falou. Então, é algo, assim, extremamente surreal, aquelas audiências da forma com que acontecia. Acredito que são assim até hoje, tá? Já fiz audiência em Guarulhos, já fiz audiência em várias comarcas ali em volta de São Paulo, em próprio São Paulo mesmo, e vou dizer que São Paulo não era assim. Tá? Mas ali no Fórum Central, em Curitiba, a Justiça do Trabalho era uma loucura, ok? O que deixava isso acontecer? A questão da publicidade dos atos, tranquilo? E a questão do espaço, a questão da forma com que era a construção. Então, isso acabava sendo necessário para poder dar agilidade às audiências. Então, a tua audiência era próxima, você já ficava em pé ali, assistindo a audiência do outro cara que estava fazendo antes de você. Realmente, algo surreal, tá? Vamos para frente, pessoal. Né? O 189 do Código de Processo Civil diz: são públicos, todavia, tramitem em segredo de justiça. Que processos a gente pode limitar, né, ao acesso a eles? Aquele que o interesse público social assim o justifica, aquele que o direito constitucional à intimidade também o justifica, aquelas situações que versem sobre a arbitragem é direito disponível da parte, então também a parte opta por aquilo, então ela não é obrigada a permitir que todos tenham acesso a isso. Então o artigo 89 nos diz quando que pode ser suprimida a regra da publicidade dos atos processuais. No entanto, é interesse da parte, fundamentou, o juiz dá uma decisão fundamentada também, justifica e dali para frente corre em segredo de justiça. Tranquilo? Na Justiça do Trabalho, muito raramente isso acontece. Já vi acontecer com acidente, com problemas, com questão, mas é muito raro, tá, pessoal? Não é uma coisa tão normal. Procedimento. Veja,
O artigo 841 diz que tem que ter um intervalo mínimo de 5 dias entre o quê? Entre o momento que o sujeito é notificado e a realização da audiência. Ah, e mesmo assim, pessoal, vou dizer para vocês, 5 dias é pouco, é muito pouco. Imagine, eu trabalhei muito tempo com empresa, né? Então, eu já tive, assim, diversas ações que eu defendi em São Paulo, com marca de Aparecida, com marca em Arujá, né? Então, vários processos por ali, né? Piraí, que é um pouquinho para frente, eu já cheguei no estado do Rio. Então, ali à beira da Dutra tinha muitas audiências. Imagine que os caras marcam uma audiência em Aparecida para daqui 5 dias. Meu cliente recebe a citação. Eu tenho que, para mim fazer a defesa, vem para mim, eu tenho que separar toda a documentação, tenho que fazer a defesa, tenho que juntar e tem que estar lá. Então, às vezes, e está tudo aqui no Paraná, e a audiência vai acontecer lá porque o serviço foi prestado lá. Então, 5 dias, assim, por mais que pareça assim, ser uma coisa, 5 dias, às vezes é muito pouco, tá? Muito sucinto. No entanto, pessoal, o volume de processo sempre colaborou para que isso não fosse uma coisa apertada. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, antes da reforma, tinha muito processo. Tá? Então não adiantava o juiz, ele marcava audiência para daqui 3 meses, para daqui 4 meses, quando era rápido era 2 meses. Então o processo chegava, a primeira coisa que fazia era mandar a carta. Então eu nunca tive problema com essa questão dos 5 dias. Por quê? Porque nunca acontecia tão em cima assim como diz a lei. Né? A lei dá a regra dos 5 dias. O volume de trabalho nos garantia um prazo muito maior que esse. No entanto, hoje a realidade é outra. Tá? Mas existe um cuidado de que esse prazo não seja assim tão pequeno. Quando a gente fala do Ministério Público, esse prazo, né, entes públicos, não Ministério Público, né, a gente vai falar União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações, ou seja, aquilo que é público, né, nós vamos colocar 20 dias. Né? E vamos lembrar que o Correio, por exemplo, também é equiparado à Fazenda Pública e ele também tem direito a 20 dias para isso. Se a audiência for necessária a presença do Ministério Público do Trabalho, lembrando que o Ministério Público do Trabalho, no processo do trabalho, tem competência apenas com relação a incapazes e coletividade de pessoas, nessas situações, a audiência tem um prazo lá de 10 dias. Mas a regra geral é que o Ministério do Trabalho só atua no 2º grau de jurisdição. Tranquilo? O que mais que nós podemos dizer com relação a esta audiência? Tá? Local, horário e duração. Via de regra, acontece na sede do juízo. O que quer dizer isso? Deve ser lá onde é o fórum, né? Lá onde está o juiz se esconde. Quando a gente fala na sede do juízo, eu posso dizer para vocês que eventualmente pode ser feito em um lugar diferente. Né? Agora, é fácil? Não. Por quê? Porque para você fazer uma audiência em um lugar diferente, você tem que tirar o magistrado de lá. Né? E a gente, como advogado, há um bom tempo, a gente aprende que não é fácil tirar o juiz dentro do fórum. Por quê? Porque o juiz está perfeitamente aparelhado dentro do fórum. Dentro do fórum você não chega nem perto do juiz, muito fácil. Todo mundo está, toda uma estrutura organizado, e ele é o senhor juiz. Ele é quem diz o direito. Tá? Uma condição de igual. Agora, se você vai fazer, por exemplo, uma inspeção judicial, o que é uma inspeção judicial? Uma inspeção judicial é quando o juiz sai do fórum, né, e ele vai visitar um lugar para fazer com que seus sentidos, né, aquilo que ele vê, aquilo que ele escuta, aquilo que ele especificamente, façam parte do processo, ou seja, aquilo que ele vê, ele dita para o escrivão e aquilo passa a fazer parte do processo. Né? Quando é preciso que o juiz tenha esta, digamos assim, esta vivência de alguma coisa, a gente pede uma inspeção judicial para que o juiz vá até o local ver alguma coisa, vá visitar um doente no hospital para ver qual é a condição dele. É mais ou menos aquilo que a gente vê no processo criminal com relação à reconstituição de um crime, por exemplo. Agora, no processo civil, vou dizer para vocês, isso acontece com frequência? Não. Por quê? Porque para o juiz sair de dentro do fórum, ele perde a estrutura que ele garante. Né? Então, se ele sai e vai na rua,
vai passar um cara na rua e vai perguntar, vai bater no braço dele e vai perguntar, o que não vai acontecer no fórum. Tá? Então, nas inspeções, sair de dentro do fórum é uma coisa muito incomum. Tá? Então, você não consegue convencer magistrado desse tipo de ação com facilidade. Mas é possível fazer? Sim, é possível fazer. Novamente, a gente pode pegar o artigo 813 e vai ver lá no seu parágrafo primeiro estas situações. Né? Então, em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências mediante edital fixado na sede do juízo ou tribunal, com antecedência mínima de 24 horas. Tá? É por quê? Basicamente porque o fórum foi inundado, porque aconteceu algum problema, porque não está funcionando direito. O fórum aqui de Ponta Grossa, pessoal, não o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem realmente um fórum do trabalho grande, bonitão, aqui perto do fórum estadual. Mas a gente, há um certo tempo atrás, a gente teve uma construção feita pelo tribunal, que era uma casa, né? Ali para baixo da prefeitura. Tem a prefeitura, atravessa a rua, uma quadra dali, praticamente atrás da Receita Federal, a gente tinha o Foro do Trabalho antigo. O que aconteceu? Esse Foro do Trabalho ruiu, né? A casa cedeu, daí interditaram a casa, ficou um certo tempo sem poder funcionar o negócio lá, e deu um monte de problema. Daí a Justiça do Trabalho então tinha para onde ir. Daí, como a União tinha um monte de imóvel, né, foi instalada a Justiça do Trabalho de Ponta Grossa no imóvel que era da Rede Ferroviária Federal, que também é federal. Então, ficava barato para a União isso, então tiraram dali e colocaram lá no imóvel da Rede. Qual é o problema? É num extremo da cidade. Tá? Lá em Varanas, o que teve de gente que perdeu a audiência, não sabia, advogado de fora, se batia para chegar. Então, era bem complicado isso, tratando-se de Ponta Grossa. E, finalmente, construíram o Foro Novo, que é aqui perto do Foro Estadual, tal, que já é um lugar bem mais legal, perto de casa, aqui, coisa bem mais interessante. Mas houve várias mudanças, tá? No entanto, não é disso que a gente está falando. A gente está falando que o Foro ruiu. No dia que estava um monte de audiência marcada para o Foro Velho lá, e o engenheiro foi lá. Como que aconteceu isso, pessoal? Foi bem curioso, porque tinha, nesse prédio do Foro aqui de Ponta Grossa, tinha um posto da Caixa Econômica. O posto da Caixa Econômica era meio como se fosse no subsolo. E daí a Caixa Econômica viu, e como ele era no subsolo, apareceu umas rachaduras no posto, né? E daí a Caixa Econômica viu, chamou um engenheiro, o engenheiro foi lá e olhou, viu, esse troço que pode cair. Daí os caras foram lá e interditaram o posto da Caixa Econômica, não falaram nada com ninguém, colocaram o posto interditado porque o prédio não tem condições. Quando o juiz fez isso, se desesperou e daí eles tiveram que fechar o foro dali. Então, foi até colocado provisoriamente em outros lugares. Teve uma época que, se não me engano, teve até funcionando no Shopping Paládio, em alguns lugares ali, por conta dessa readequação do local. Claro, faz como? Coloca um edital, avisa que a coisa foi. Tá? Sem contar atos que necessariamente precisam ser feitos fora do local da audiência, como é o caso das inspeções judiciais, todas essas situações. Quando, pessoal? Em dias úteis, das 8 da manhã às 18. Né? No tribunal, teoricamente, das 14 às 17, podendo ser prorrogado. Começou uma audiência, estou lá ouvindo testemunha, é 15 para as 6, para? Claro que não, continua até acabar, não vai perder o que está fazendo. Tá? Tribunal, a mesma coisa. Atualmente, pessoal, vamos dizer que essa regrinha de horário foi flexibilizada porque a gente faz sessão de julgamento no tribunal de manhã e a gente tem audiência de manhã também. Tá? Hoje, muito menos, por quê? Porque o volume de trabalho é muito menor. No passado, as audiências começavam às 1h da tarde e, às vezes, o juiz tocava direto e até às 2h da tarde, 3h da tarde, né? Trocava ele lá, ele ia almoçar, deixava o povo sentado esperando, voltava. Então, era o caos quando a gente tinha muito processo. Hoje em dia, é uma justiça que, infelizmente, tende a desaparecer pela mudança que a gente teve. Se não houver uma alteração na legislação que mude a forma com que está se vendo o direito do trabalho, é muito provavelmente que a gente vai ter
um retrocesso grande, alguma coisa deve acontecer na Justiça do Trabalho. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Tudo isso depende de posição política, governamental, uma questão econômica, de muitos fatores que vão muito além do que a gente acha, que a gente pensa, ok? Opa, para frente. A duração não pode ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando existir matéria urgente. Ah, pode ultrapassar 5 horas seguidas? Gente, 5 horas seguidas numa audiência é brabo, né? Vou dizer para vocês que eu já fiquei umas 4 horas fazendo uma audiência, já fiquei. Na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho, já fiquei. Mas é exceção à regra. É difícil imaginar 5 horas de audiência, mas eventualmente pode acontecer. Vamos pensar em casos? Sim. Ponta Grossa, né? Ponta Grossa está um caos tão grande, pessoal, que nós estamos praticamente sem ônibus. Hoje eu vi alguns ônibus na rua, mas fazia 5 dias que de novo estavam em greve. Por quê? Porque veio a pandemia, fechou um monte de coisa, né? Nada está funcionando direito. Além da pandemia, a gente tem um monte de carro de aplicativo rodando por aí por um preço relativamente barato. Isso impactou diretamente na Aviação Campos Gerais, que é a nossa empresa de ônibus aqui da cidade. Tá? Toda a vida a gente foi acostumado a dizer que eram os caras, que eram ricos, que era isso, que era aquilo, que os caras faziam e mandavam, que a prefeitura não trocava a empresa, que tirava o preço com eles, que não sei o quê. Veio a pandemia, os caras se ferraram. Né? Por quê? Porque eles tiveram que manter um mundo de ônibus sem aquele povo para usar. Tá? Talvez seja um pouco de falcatrua, ainda que eles não estejam tão quebrados assim como estão dizendo. Mas o fato é que eles estão com salário atrasado do funcionário deles faz um tempo. Tá? De modo que já é uma segunda ou terceira greve que emenda ali o troço. E hoje eu vi ônibus na rua, mas fazia 5 dias que Ponta Grossa estava sem ônibus circular. Isso aqui é um caos relativo, né? A gente está numa pandemia, num caos tão grande que o fato de não ter ônibus na rua hoje nem está fazendo diferença, as pessoas já estão acostumadas com isso, tá? E isso está fazendo com que a empresa quebre, uma empresa muito grande, tá? Obviamente que uma audiência para tratar de um problema desse, para tratar com o sindicato, para envolver o Ministério Público do Trabalho, para envolver a prefeitura, para envolver um monte de coisa, se for ouvir algumas pessoas, é fácil que passe de 5 horas. Até porque vai ter um monte de político que vai querer falar um monte de bosta e só vai perder tempo. Okay? Então, é possível imaginar que demore mais que isso? Sim, é possível imaginar que demore mais que isso. No entanto, é difícil, pessoal. Não é fácil. É normal você ir para uma audiência e, né, eu vou dizer para vocês, ficar 3 horas esperando a audiência começar. Na época que a gente tinha audiência marcada de 5 minutos, daí o juiz inventa de forçar um acordo, o acordo demora um pouco para sair, leva 1h30 para sair o acordo. Daí tem mais lá, tinha a audiência era marcada de 5 minutos, quantas audiências não ficaram atrasadas? Então, eu já vou dizer para vocês que no passado era comum ficar 3 horas, 2h30, 4 horas esperando a audiência acontecer. Agora, dentro da audiência, é difícil que isso seja dessa forma. Tudo bem? Horário, pessoal. Obviamente que as partes têm que estar presentes na hora marcada, né? Excepcionalmente, se o juiz não estiver presente e não aparecer em 15 minutos, as partes vão poder se retirar e pedir para que aquilo seja registrado no livro de audiências, artigo 815 da CLT. Gente, nunca vi isso na prática. Por quê? Até porque essa regra tem que ser aplicada única e exclusivamente para a primeira audiência da pauta, né? Então, eu tenho uma audiência marcada, que é a primeira, que é 1h da tarde. Se ela não começar até 1h15, eu posso pedir para que o funcionário da justiça registre esse negócio lá e eu vou embora, né? Vou mesmo, duvido. Por quê? Porque o juiz vai odiar essa atitude, que ele vai lembrar disso, e ele que vai fazer a audiência quando ela for remarcada, tá? Então, por mais que exista essa regrinha na CLT, né, nunca vi a aplicação real disso, ok? Por quê? Porque é muito complicado. Outra, só vale para a primeira audiência da pauta. Por quê? Porque se a primeira audiência da pauta, que estava prevista para durar 30 minutos, levou 45, daí já vai atrasar a segunda. Daí a terceira pode atrasar também, porque aquela que estava prevista para acontecer em 5 não vai acontecer em 5, vai acontecer em 20.
E assim vai acontecendo. Se a sua audiência é a última da pauta, você está fodido. Você fica ali 2 horas, você fica 3 horas, às vezes, depois do horário. E às vezes demora demais, o juiz resolve desmarcar a tua audiência. Então eu digo para os senhores, como advogado trabalhista da época que tinha muito trabalho, muito processo, eu já fiquei 3 horas, já fiquei 4 horas esperando a audiência que não aconteceu. Tranquilo? Hoje não é mais essa realidade. Bom, a gente viu que tem uma tolerância de 15 minutos, então para o juiz que se atrasa. Mas ninguém vai levar isso a ferro e fogo porque ninguém é louco, né? Então ninguém vai falar isso com relação ao juiz, ninguém vai ter essa manifestação, por quê? Porque você tem medo de qual a consequência, né, disso. No entanto, pessoal, se a parte se atrasa, não existe tolerância. A audiência às 8 horas tem que estar lá às 8 horas. Ai, mas a minha audiência às 10h30, tem 5 audiências marcadas antes, vai sair lá por umas meio-dia. Posso ir ao meio-dia? Não, porque se de repente o juiz faz uns acordos, dispensa umas audiências e faz a tua na hora, você tem que estar lá na hora. Por quê? Porque não existe tolerância para trás da parte. A parte tem que estar lá na hora. Inclusive, pessoal, a gente tem uma jurisprudência bem clara que trata disso. Orientação jurisprudencial 245, né? Orientação jurisprudencial, Tribunal Superior do Trabalho. Então, o Tribunal Superior do Trabalho tem lá uma orientação para que se julgue da seguinte forma, orientação 245. Olha, façam desse jeito. No caso de revelia e atraso em audiência, inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte à audiência. Então, não existe previsão legal para isso. Aplica revelia. Beleza? Então, não se defendeu? Paciência. O autor não veio? Arquiva o processo. Tranquilo? O que é esse daí, pessoal? O Tribunal Superior do Trabalho se divide em sessões, né? Sessão de dissídios individuais 1, sessão de dissídios individuais 2. Então, essa é uma orientação dada pela SDI 1, tem a SDI 2. E tem a sessão de dissídios coletivos, que é uma. Ok? Então, são divisões dentro do Tribunal Superior do Trabalho, do Corte Supremo, o 3º grau de jurisdição da Justiça do Trabalho. E existe essa orientação bem clara. Não existe tolerância de atraso para a parte. Tranquilo? A audiência una e em prosseguimento. Pessoal, a regra é que a audiência do trabalho é una. Tá? Então, nós temos que a CLT preza por uma audiência una, onde deveriam vir as partes, tentar fazer um acordo, não deu, houve as partes, houve a testemunha e o juiz profere a sentença. Ah, é assim que tem que ser a audiência? Sim. Como tem muito trabalho, pessoal, o que aconteceu? Acabou tendo a regra de ter uma audiência quebrada, uma audiência de conciliação, tentamos fazer acordo. Ah, não deu? Daí marcamos uma audiência de instrução. Então, tornou-se regra em muitos locais que as audiências não são unas, que as audiências são divididas em conciliação e em instrução. Daí, para remediar isso, a Justiça do Trabalho quando criou o procedimento sumário, né, procedimento sumário da Justiça do Trabalho, que é igual ao juizado especial da Justiça do Trabalho, ela disse assim, no juizado, na nossa Justiça sumária, não pode desmembrar a audiência, necessariamente a audiência tem que ser una. Por quê? Porque a mesma ordinária que deveria ser una, os caras não fazem. Daí eles criaram uma regra. Do procedimento sumário não pode ser desmembrada. Mas a regra, então, é essa. Tem que ser una? Deveria, né? A audiência de julgamento será contínua. A ideia é que ela vai ser uma só. Mas se não for possível, por motivo de força maior, e daí essa força maior já foi banalizada. Por isso que disse que no procedimento sumário, quando ele veio para a Justiça do Trabalho, não se pode desmembrar a audiência de jeito nenhum. Tá? Porque essa força maior que está no artigo 849 virou balela. Tá. Se não for possível concluí-lo no mesmo dia, o juiz ou o presidente marcará sua continuação para a primeira desimpedida, ou seja, para a primeira data disponível, independente de nova notificação. Por quê? Porque as partes saem da audiência inicial, da primeira parte da audiência de conciliação, intimadas para a audiência
seguinte, para a audiência onde o ato vai terminar. No caso do procedimento ordinário, saem intimadas da audiência de conciliação de quando será a audiência de instrução. Para quê? Para que não tem que avisar, não tem que intimar, não tem que fazer um monte de coisa. Eventualmente, faz a audiência de conciliação, marca a audiência de instrução. Naquele dia o juiz está com dor de barriga, você vai lá para a audiência não sai. Daí o que acontece? Não saiu aquela audiência, você vai ter que ser intimado para a nova data. Tudo bem? Comparecimento. Obviamente que é obrigatório, né? Então tem uma audiência? Tem. Quem tem que ir? As partes. E seus, digamos assim, advogados, seus assistentes. Então, o advogado da parte e a parte tem que estar presente. Né? Não foi o advogado, tá? A parte, as partes têm capacidade postulatória para se defender em juízo. Lógico, a parte não tem conhecimento técnico, então ela não vai ter condição de fazer uma defesa que preste. Tá? Basicamente, ela não vai nem saber quais são os pontos fundamentais que ela tem que bater, o que é interessante para ela falar. O cliente, gente, ele não sabe o que fundamenta as causas do pedido especificamente, isso é técnico. Né? Então, a defesa que ele faz, muitas vezes, não é aproveitável, a não ser que o cara tenha uma visão muito boa de direito, tá? De experiência de vida, mas não se aproveita. Então, é obrigatória a presença? Sim. Obviamente que o réu vai ser citado para comparecer na audiência e o autor vai ser intimado para comparecer nela. Né? Então, por que citado? Por quê? Porque ele vem para a audiência para conversar. Professor, E, diga. Eu tô lendo um artigo aqui, bem no que o professor está falando. Na audiência deverão estar presentes o reclamante ou reclamado, independentemente do comparecimento dos seus representantes, salvo nos casos de reclamatórios plurimas. O que é plurimas, professor? Plurima, eu acho que aí ele quer dizer reclamação de... Plurima, ele está falando plural. Né? Imagine aquela reclamação onde 3 empregados da empresa entraram com ação junta. Ah, tá. Eles não conseguiriam fazer isso sozinhos, 3. Cada um for lá reclamar, vai ser uma reclamatória cada uma. Se for plurima, se for coletivo, tiver um litisconsórcio ativo ou passivo... Daí ele prossegue aqui, ou ações de cumprimento quando os empregados poderão ser representados pelos sindicatos de sua categoria, artigo 843. E ele está mencionando questões onde você está pensando em direito de mais de uma parte, você está discutindo 3 pessoas, ou você está discutindo, por exemplo, ações plurimas, ação que o sindicato está representando direitos de uma classe de trabalhadores, tal. Então, daí, se envolver coletividade, ou se for mais de uma pessoa aí no polo ativo ou polo passivo, daí você precisa do advogado para coordenar isso, tá? Para coordenar o interesse da parte. Agora, a ação simples, eu reclamando contra o meu chefe, contra o meu empregador, eu não preciso de advogado necessariamente e ele não precisa estar na audiência, se ele não aparecer, é o problema dele, o problema da parte. Tranquilo? Não entendi. Beleza, tranquilo, professor. Então, a obrigatoriedade. O réu vai ser citado da existência do processo, já nisso já vai estar o convite para ele comparecer à audiência. A audiência onde ele tem que apresentar a sua defesa. Tá? E o autor vai ser intimado para isso. Distinção de consequências. Lógico, pessoal, distinção de consequências você não aparece. Tá? Então, se o réu não aparece para se defender na audiência, o que acontece? E acontece a revelia. Revelia é uma figura de direito processual que diz que o revel reconhece toda a matéria de fato. Então, tudo aquilo que se fundamentava em fato não precisa produzir prova, porque como o cara não se defendeu, é verdade tudo aquilo que o autor falou. Com relação às argumentações de direito, o juiz vai analisar uma por uma. Não é porque aconteceu a revelia que tudo vai ser procedente. O juiz analisa a história que foi contada, aquela história considera-se verdadeiro, mas o juiz ainda tem que ponderar se os direitos reclamados têm sentido, se eles estão presentes ou não. Tá? Então, isso com relação ao réu. Se o réu não vem, o que acontece? Acontece a revelia. E se o autor não vem, pessoal, o processo é arquivado. Mas meus clientes ficam loucos com isso. Não, o cara vai lá, reclama e não vai na audiência. Sabe essa situação que eu falei para vocês aí, que o cara entra com uma ação lá em Aparecida? Eu tenho vários processos lá.
Daí o cara entra com a ação, nós somos citados, junta todo o documento, faço a defesa, vou para a audiência, lá em Aparecida, o que acontece? O cara não vai. Meu cliente fica louco, né? E daí dali um mês ele entra com a ação de novo. Teve um cara que fez isso, só foi na terceira audiência. Meu cliente fica louco, mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. O que ele não pode dar é causa de extinção ao processo sem julgamento de mérito por 3 vezes consecutivas. Se ele der causa, não for 3 vezes, acontece a perempção. Ele não pode propor a quarta, mas até 3 ele pode. Ok? Se o autor não vai, simplesmente o processo é arquivado. Tranquilo? Beleza. Feitas essas considerações, daí a gente fala sobre como que a audiência funciona. Tá? Primeiro, pessoal, a audiência trabalhista é uma audiência, por natureza, informal. Por quê? Porque preza-se o princípio da oralidade, a ideia da conciliatoriedade, de tentar resolver a coisa da forma mais rápida possível. Lógico que alguns magistrados são mais contundentes com relação a isso do que outros, tá? Não sei se eu falei com vocês, mas, por exemplo, Castro, doutor Cássio, eu não sei se ele está por ali ainda. Doutor Cássio advoga há muito tempo, cara, gente fina, o cara que anda de Jeep Land Rover para cima e para baixo, super gente fina, conversa bem, né? Só que ele abre a audiência dele, só dizendo assim, olha, e aí, conversaram? Não conversaram ainda? Então eu vou olhar aqui, olha, a minha proposta é tanto. Eu vou deixar os senhores aqui, eu vou tomar café. E vocês façam o acordo, tudo bem? Tchau. Sai da sala. Dali 15 minutos, dali meia hora ele volta. E aí, o que resolver? Ah, não vão fazer acordo? Ele olha para o reclamado e diz, olha, aqui o senhor vai tomar pau, aqui o senhor vai tomar pau por causa disso, daquilo, daquele outro. Você não quer fazer acordo mesmo? O Cássio faz isso. Tá? Não é ele, é muitos juízes do trabalho fazem isso. Forçam muito a questão da conciliação. O que acontece? Como o próprio Cássio, se eu olho para ele e digo, doutor, não vou fazer acordo, não concordo. Ele já conhece. Daí ele, tá bom, vamos destruir esse negócio. Daí, não segue o acordo, é outra pessoa dali para frente. Ok? Esqueça, ele vai ouvir tudo certinho, bonitinho e tal. Não é a mesma pessoa. Né? Então ele não leva rancor nenhum, porque você não fez acordo e ele forçou um monte. Não, ele não está nem aí. Talvez tenha algum juiz que leve alguma coisa, que fique chateado com alguma coisa. Mas o Cássio não. Só que quem não conhece o Cássio pensa que ele vai mandar até matar se não fizer acordo. E ele, com essa atitude ali, ele acaba conseguindo acabar com um monte de processo. Pondo o quê? Pondo medo nas partes. Tá? Então, isso é uma coisa, assim, complicada. Né? Eu tive um processo com ele uma vez, bem interessante, né? Que era a questão de uma leiteria. E daí o Piazão entrou com reclamatório trabalhista e tal, e era um filho contra o pai. Situação assim, bem sui generis, assim. O cara trabalhava para o pai e entrou com uma reclamatória trabalhista, uma briga de família, né? E o cara entrou com uma reclamatória trabalhista. E o Cássio não tinha se tocado disso. No meio da audiência, ele se toca. Então ele falou, peraí, a senhora é mãe dele? Sim. E daí ele olhou para ele, você entrou com a reclamatória trabalhista com a sua mãe, sim. E foi incrível a situação, assim, que ele parou e olhou, viu, eu só vou te dizer uma coisa, eu não teria coragem de fazer isso contra a minha mãe. O senhor tem certeza que o senhor vai continuar com esse processo? Então ele deu aquela firmeza e o cara, não, então eu desisto, não vou fazer mais. Tá? Claro, talvez nessa situação eu acredito que jamais o cara ia ganhar o processo, ou outras coisas iam ser levadas em consideração. Mas a pressão, a presença dos magistrados em sala de audiência é muito interessante. Assim. Alguns têm muita educação, têm muita fineza, têm muita sensibilidade no trato das pessoas, outros não têm, outros são extremamente grossos, né? Ignorantes realmente. Né? Eu já vi
situações assim realmente absurdas em audiência, né? E a gente na Justiça do Trabalho sempre teve muita gente humilde trabalhando, né? Uma situação bastante complicada. Então já vi postura de magistrados assim realmente terríveis, assim. Tem vários exemplos que não são legais nem um pouco. Tá? Mas vencida a situação, o que deve acontecer numa audiência propriamente dita, pensando naquela audiência de instrução completa, aquela audiência una, de acordo com o que foi previsto ao montar essa CLT pela primeira vez. Começa a audiência com a tentativa de conciliação, que é aquilo que o Cássio fala, assim, olha, façam um acordo aí, porque eu vou tomar café e vocês tenham resolvido na hora que eu voltar. Tá? Na prática, muitas vezes se dá desta forma, mas a ideia é tentar conciliar. Tá? Tentar conversar com relação a isso, partindo do princípio que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Né? Mas não é possível, e eu, como reclamado, muitas vezes não fazia acordo. Tá? Então, eu aprendi na marra que não dá para dar bola para o magistrado, e chegou um momento assim que os magistrados já me conheciam, já sabiam como é que era a minha postura, então a gente aprende a se respeitar. Mas os caras tiram as asinhas para quem é muito nova, ok? Então, tentativa de conciliação. Beleza, não deu certo. A primeira pessoa que vai ser ouvido, o normal é que eu falasse para vocês aqui o 3, depoimento do autor. Tá? Mas eu coloco lá oitiva do perito, por quê, pessoal? Porque a gente pensa assim, né? Primeiro eu vou ouvir quem reclamou. Então, primeiro eu vou para o autor. Então, esqueçam o meu número 2, primeiro eu tento fazer o acordo. Esqueçam o número 2, e daí eu digo, vamos ouvir o autor, ver a história dele. Tranquilo? Ah, beleza, ouvi a história do autor. O autor está ali e tal, ele conta tudo que ele sabe. É interessante falar para vocês que ele está lá e ele vai ser ouvido se o réu quiser, se o reclamado quiser. Se ele não quiser, ele não vai ser ouvido. Por quê? Porque as partes não prestam compromisso de dizer a verdade. Tranquilo? Então, beleza. Então, primeiro, eu vou ouvir o autor. Depois, vou ouvir o réu, se o autor quiser. Né? E muitas vezes você tem preposto, você tem pessoas que não têm nada a ver na Justiça do Trabalho que estão ali representando o reclamado. Então, às vezes não faz sentido ouvir aquela pessoa que está ali. Mas ele está ali, né? E ele tem que contar a história de acordo com o que está na contestação. Se ele falar errado, é um problema. Tá? Então, primeiro, o autor, depois o réu. Depois, o que a gente faz? Ouvir todas as testemunhas do autor. Para ouvir a testemunha do autor, primeiro faz pergunta o advogado do autor. Depois o juiz dá a oportunidade do advogado do reclamado perguntar. Beleza? Beleza. Com relação às testemunhas do réu, a gente muda a ordem, né? Por quê? Vou ouvir as testemunhas do réu, primeiro quem faz pergunta para elas é o advogado do réu, e, na sequência, se for o caso, o advogado do autor faz as perguntas que acharem pertinentes. Então, a audiência segue desse jeito. Por que eu deixei o perito fora e por que o perito está lá na frente? Pessoal, porque primeiro é quem está reclamando, depois é quem está se defendendo. Sempre assim. Primeiro o ataque, depois a defesa. Primeiro ataque, depois a defesa. Quando nós temos um perito, é porque a gente tem uma prova técnica no processo. O que é uma prova técnica? Eu preciso, né, do perito, é algo que tem conhecimento técnico sobre um assunto. Vamos imaginar assim que nós estamos discutindo um acidente de trabalho, né? E está no meio do processo, está lá discutindo assim, a empresa está dizendo, eu tomei todas as medidas de segurança necessárias. E o reclamante diz, não, a gente trabalhava lá que nem os loucos. Né? O que o juiz faz? Eu nomeio um perito de segurança do trabalho para avaliar as condições da empresa. A perícia, o perito, é uma pessoa nomeada pelo juízo, de confiança do juízo. Por mais que a perícia tenha sido requerida pelo autor ou pelo réu, né, o perito é uma pessoa imparcial, uma pessoa que representa conhecimentos técnicos que vão ser transmitidos ao magistrado. Como o perito não tende para nenhum dos lados, não é nem do autor nem do réu, ele é imparcial, ele é ouvido por primeiro. Ok? Então, se tiver que ouvir um perito em um processo civil ou um processo do trabalho, tá? E em uma audiência de instrução de julgamento, ele é a primeira pessoa a ser ouvida. Tudo bem?
Daí, a gente segue a sequência padrão. Primeiro, autor, réu. Depois, testemunhas do autor. Depois, testemunhas do réu. O perito só surge esporadicamente. E 99,9% dos processos, o perito não é ouvido. Ele só faz um documento, um laudo, que é juntado no processo. É normal ouvir perito em processo criminal, esses cabeludaços assim, que a gente vê na televisão. Eu nunca tive que ouvir perito em processo civil, muito menos em processo do trabalho. Mas tem que ficar a observação, porque isso aqui pode cair numa prova e alguém perguntar para vocês. Tudo bem? Final, razões finais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as razões finais, mas dado ao final do processo, né, ao final da audiência, antes do juiz prolatar a sentença, né, que deve ser na audiência também, a palavra a ambas as partes, primeiro o advogado do autor, depois o advogado do réu, ou o próprio autor ou o próprio réu, para falarem o que achar importante com relação ao processo. É o momento que a parte tem de dizer, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi provado aquilo, foi provado tal coisa. Ok? Faltou o 8 aqui, que é a sentença, né? Teoricamente, a audiência de instrução e julgamento, por quê? Porque aqui também deve ser proferida a sentença no processo. Acontece? Muito raramente, né? Normalmente o juiz termina o processo e marca uma data de uma audiência de publicação de sentença, que é o juiz faz a sentença do gabinete e sai o funcionário do cartório e põe no edital naquele momento determinado. Tudo bem? Nós temos que deixar claro, depoimentos, pessoal, testemunhas. Quem é testemunha? Testemunha é aquela pessoa que vai arrolada no processo, ou que vai, independente de intimação, sem ser arrolada junto com o réu ou com o autor, e que vai ser ouvido para provar aquilo que consta do processo. Tá? Então, primeira coisa, testemunha é uma pessoa absolutamente imparcial que não é impedida, né? E que não é suspeita, que vai ao juízo e se compromete em dizer a verdade sob a pena de ter praticado o crime de falso testemunho. Beleza? Mas a testemunha mentiu. Mentiu, você provou, pede para o oficial Polícia Federal, se for Justiça do Trabalho, para apurar o crime de falso testemunho. Eu já vi isso acontecer na prática. Já vi juiz ficar louco, né, com testemunha que eu consegui mostrar na hora que o cara estava mentindo, o juiz ficou louco, mandou oficiar a polícia. Tá? Então, também já vi juiz fazer a cariação, né? Eu não vi esta situação, foi o Alexandre, não sei das quantas, ali, um juiz do trabalho ali da região de Santa Catarina. Eu vi ele manifestando uma vez que ele estava fazendo uma audiência e uma testemunha falou de um jeito e a outra testemunha falou de outro jeito. Né? E daí ele resolveu fazer uma cariação. O que é a cariação? Colocar uma testemunha na frente da outra. E os dois batiam o pé que não estavam mentindo e a história dos dois era exatamente controversa um contra o outro. Ele relatou que chegou a um ponto que ele mandou a menina para ser levada para a delegacia, né, por conta do crime de falso testemunho, e ela, mesmo assim, ela não se redimiu e diz que ele terminou a audiência e foi correndo, porque era uma moça que ele mandou ser presa e foi correndo para a delegacia para ver o que tinha acontecido. Chegou na delegacia, a moça olhou para ele, o que o senhor quer que eu fale? Eu falo, mas o que aconteceu foi isso. Diz ele, eu voltei para trás, não liberei ela para que ela não fosse presa, mas eu até hoje não sei quem estava mentindo, porque os dois é uma situação bastante complicada. Então, testemunha o quê? É aquela pessoa que vai em juízo, se compromete em dizer a verdade sobre a prática do crime de falso testemunho e conta. Né? As testemunhas do autor vão ser inquiridas pelo juízo e pelo autor na sequência, se houver alguma dúvida pelo réu, e assim por diante. Para que uma pessoa seja testemunha, tem que ser imparcial no processo, não pode ter interesse. Quando que a testemunha começa a falar, a primeira coisa que o juiz deve fazer é prestar o compromisso. Se ela falou, me comprometo, prestou o compromisso. Pronto. Quando eu vejo que uma pessoa vai falar, eu vejo que ela tem ligação com outra parte, que ela tem interesse, que ela é amigo e tal, o que eu posso fazer? Eu posso arguir a contradita, né? Então, a outra parte diz assim, olha, o sujeito não pode ser testemunha, não pode prestar compromisso. Por quê? Porque ele é amigo, ele tem relação, não sei o quê. E se a pessoa reconhecer, daí não presta compromisso. Não vai ser ouvido como testemunha.
pode ser ouvido, se não presta compromisso, como informante. Na Justiça do Trabalho, dificilmente os caras aceitam informante. Se não presta compromisso, cai fora daqui, não serve para nada. Tá? Então, isso seria a questão da contraditar a testemunha, evitar que a testemunha preste o compromisso. No entanto, se a testemunha não confirma, você tem a obrigação de provar. Se você não consegue provar, o juiz indefere a contradita. Eu já fiz isso muitas vezes e já fui multado em processo por arguir contradita de testemunha que eu não pude comprovar que ela tinha interesse na causa. Eu já fui multado com 1%, 2% do valor da causa. Tudo bem? Então, testemunha. O que é testemunha? Quem presta compromisso de dizer a verdade em juízo. Depoimento pessoal das partes. O autor só vai falar no processo se o réu pedir. E o réu só vai falar no processo se o autor pedir. Por quê? Porque os caras nem prestam compromisso de dizer a verdade. Tá? Eles não prestam compromisso. Eles sentam na frente do juiz e começam a responder o que o juiz fala. O juiz diz quem é. Não presta compromisso? Não. Pode mentir? Pode. Pode ficar quieto? Pode. Mas então por que o cara vai ser ouvido? Porque se eventualmente o cara responde alguma bobagem, ele pode confessar. Né? Então ele diz assim, mas eu não usava o equipamento assim, se o cara diz que usava, daí descaracteriza um negócio que o cara pediu. Então, simplesmente, se o cara confessa alguma coisa, ou aquilo acaba servindo. Então, o depoimento pessoal das partes não serve para si próprio. O depoimento pessoal das partes serve como prova útil para a parte contrária, sempre. Ok? Tanto é que ele só é produzido se a parte contrária assim o requerer. Por isso, pessoal, a gente tem a diferença entre reconhecimento pedido e confissão. O que é reconhecimento pedido? Era uma modalidade de resposta do réu prevista no Código de Processo Civil anterior. Não está mais previsto, tá? Mas o que é reconhecimento pedido? É dizer, entrou, chegou a iniciar, o cara dizer assim, não, está certo, eu reconheço que você está certo. Isso é o reconhecimento pedido. A confissão é matéria de prova, tá? Confissão é o cara pedir alguma coisa e eu junto um documento dizendo que aquela coisa é devida. Ou é o cara perguntar um negócio, olha, mas eu não fazia hora extra, eu sou reclamado, eu fazia assim. Putz, reconheci que o cara falou é verdade, então ele tem direito a isso. Tá? O depoimento pessoal das partes só é produzido no intuito de gerar confissão. Tudo bem? Por isso que quem pergunta é a parte contrária. Beleza? É assim no cível e aqui também, pessoal. Praticamente o último assunto que a gente tem hoje seriam alegações finais. O que são alegações finais? É um ato jurídico unilateral facultado no qual a parte, né, ou seu advogado manifesta-se nos autos antes da prolação de sentença. Então, terminou a audiência. Você vai dizer assim, ficou aprovado tal coisa, tal pedido está aprovado em tal lugar, tá não sei o quê. Então, você vai argumentar as coisas que são importantes, que aconteceu na audiência de instrução, você argumenta, ok? Isso é alegações finais. Está previsto na CLT, artigo 850, que deve ser dado 10 minutos para cada parte para fazer isso, tá? No entanto, como a gente tem uma grande maioria dos juízes não prolata a sentença em audiência, eles acabam abrindo as pernas e deixando que os advogados façam isso em prazos sucessivos, né? E daí eles dão o prazo que eles acham, para que daí os advogados vão lá e façam a beça, todo um monte de coisas, falando o que eles acham que tem que falar, por meio de alegações finais, por memoriais, ou seja, escritas, por memoriais e escritas juntadas depois. Particularmente, eu prefiro que a sentença seja na hora, e que se for fazer a alegação, seja oral, ali também na hora. No entanto, é uma exposição muito grande para advogados, os caras se cagam no medo de fazer isso, então é raro o advogado que gosta de fazer isso, a maioria não faz. Tá? O que são razões finais remissivas, pessoal? Tá? Então, nós falamos aqui das razões finais, falamos que é a última manifestação do processo, né? E como eu disse para vocês, muitos advogados têm muito medo de fazer esse negócio, daí acabam apelando para aquilo que a gente chama de alegações finais remissivas. O que são alegações finais remissivas? Eu me remeto a todos os argumentos que eu já tive no processo, ponto. Então, alegações finais remissivas é remeter-se aos argumentos já produzidos no processo. Então, é um jeito de falar assim, não falo nada, só vejo aquilo que eu já tinha falado no processo.
Muito normal que os advogados façam isso, no entanto, sou sincero com os senhores, é horrível o advogado ter coragem de fazer isso. Eu, particularmente, não tenho coragem. Eu tenho vergonha de fazer alegações finais remissivas. Os caras fazem isso na maior cara dura. Por quê? Porque os clientes não sabem o que quer dizer isso. Tá ok? Tranquilo? Basicamente, pessoal, já é 10h10 praticamente. Meu contato está aqui, os senhores já sabem disso, né? Eu vou fazer chamada para encerrar a aula por hoje, tudo bem? Qualquer coisa, pessoal, por favor, falem. Eu sinto falta de aluno falando bobagem em sala de aula, assim, fazendo aquelas perguntas assim, que a gente não sabe como responder, né? Não que vocês façam isso, né? Mas eu sinto falta da interação com os alunos. Tá? Vamos lá, vou fazer chamada, me ajude. Tá? Amanda, não estou vendo ela. Ana Paula, também não. É essa turma? É essa turma. Arlete está ali. Cíntia está ali. Cristiane, acho que a Cris está ali. Daiane. Daiane está aí? Não, né? Presente, Daiane está aqui. Daiane está ali? Tá, beleza. Sim. O Diesley está ali. O Estevão está aqui. Presente. Fernanda está. Gabriel Fogaça está. Hanna está. Iago tá. Jéssica Matos tá. A outra Jéssica, acho que eu vi também, tá? O Jonathan tá Presente. ali. João Carlos tá ali. Josiane tá. Presente. A Lídia tá aí, pessoal? Tá aqui, a Lídia. A Lídia tá. Só um pouquinho, deixa eu baixar aqui. Lucileide, não tá, né, pessoal? Tá. Eu tô, professor. Lucileide. Tá, Luiz. Não sendo chato, pessoal, assim, mas sendo bem objetivo. Quando vocês levantam a mãozinha, vocês saem da ordem alfabética. Daí eu me bato para fazer chamada. Então, se vocês não erguessem a mão, eu conseguia seguir a lista pela ordem alfabética, era bem mais fácil. Ó, Luiz Fernando, mas já sendo chato, né? Luiz Gustavo. Maria Eduarda. Presente. Tem duas Maria Eduarda, qual que tá aí? Eu sou a Silveira. A outra tá ali que eu tô vendo o nome. Tá, tranquilo. Daí o Maurício conversou. Presente. A Monique não tá aí, né? O Nilson tá por aí? Presente. Nilson. Paula tá. Renata tá. Thalita tá. Presente. Tamires tá. Victor não tô vendo. Vinícius tá. E o Wesley tá. Pessoal, bem objetivamente, quase todo mundo tá aí, né? Ou estamos enrolando. A Amanda não tá. A Ana Paula não tá. A Monique não tá. E o Vitor não tá. Tranquilo, pessoal? Confere? Tranquilo, professor. Então, beleza, pessoal. Estou salvando aqui. Deu para aproveitar? Como é que está indo, pessoal? Estão conseguindo se localizar aí, se achar nas aulas? Tranquilo, professor, eu tô. Então, beleza. Da minha parte, pessoal, é isso. Vocês estão dispensados, fiquem à vontade. Estou totalmente à disposição de vocês para o que vocês precisarem, ok? Obrigada, professor. Boa noite. Valeu, um abração. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor.